Ok. Então, nós vamos para cá, para o nosso diário, certo? Segundo ano C. Aqui eu vi que 3 já entregaram, né? Que bom. Mas o prazo está acabando. É até o dia 26. E tem muita coisa para fazer lá. Embora sejam atividades pequenas e fáceis, mas você precisa começar de alguma forma, tá bom? Você vai começar assim, vai entrar na atividade que eu coloquei lá, no Google Sala de Aula, certo? Vai aparecer mais ou menos assim para vocês, né? Eu não tenho acesso ao do aluno, mas eu acredito que seja mais ou menos como essa tela que eu estou vendo aqui. Vocês conseguem ver a tela da atividade? Sim. Sim. Ok. Sim. Então, vocês vêm para cá, clica no link, aí vai abrir lá na plataforma, né? Vai abrir na plataforma. Acabou me matriculando, porque eu já estava logado, tá? Já estava logado aqui. Aparece, você está na turma do segundo ano C. Beleza. Geralmente, quem vai a primeira vez, ele aparece assim. Eu não sei dos que fizeram se foi assim também, mas geralmente aparece essa tela. Aí você vem em use sua conta Google, vai aparecer essa outra janelinha aqui. Você escolhe uma das contas se você tiver mais de uma. Se você tiver só a conta de aluno, clique na sua conta de aluno, tá? E aí vai entrar na turma do trabalho. Desse jeitinho aqui. Você está na turma do segundo ano C. Ok? Então é isso. Aqui eu coloquei as atividades que eu quero que vocês façam. Tá vendo como é muita coisa, ó? É muita coisa, certo? Então é preciso que vocês façam logo, viu? São pequenas, aqui cada uma em torno de uns 5 minutinhos só. Mas como são muitas, então é preciso que vocês comecem a fazer logo, tá bom? Agora, tem uma questão que eu preciso resolver com vocês, que inclusive eu tive até que resolver também com o pessoal do terceiro ano, porque assim, gente, o currículo de biologia, ele é enorme, é muito extenso. E os professores, eles fazem de acordo, muitos deles de acordo com os livros. Eu não sei que livro que vocês estão adotando, também não importa, né? Eu gosto muito do Amados, mas tudo bem. Eu não sei se é esse que vocês estão adotando, tá? Mas não tem problema. A questão é que dentro do currículo, geralmente, eu uso o seguinte. Primeiro ano, eu trabalho citologia e histologia. O que é isso? É o estudo da célula e dos tecidos. Basicamente é isso que a gente vê no primeiro ano. No segundo ano, eu faço um estudo da biodiversidade. Todos os reinos, desde o mais simples, que é o Monera, até o reino dos animais. A gente vê todos os reinos, iniciando com a taxonomia, né, com a sistemática. E vai, se der tempo, a gente vê inclusive o corpo humano. Beleza. No terceiro ano, geralmente a gente trabalha 3 conteúdos, que é genética, evolução e ecologia. Eu não sei como foi o primeiro ano de vocês, de biologia, eu não sei o que vocês viram. E eu preciso saber para que a gente não fique repetindo o conteúdo, certo? Tipo assim, se já passaram biodiversidade para vocês no primeiro ano, não tem por que eu ficar vendo biodiversidade aqui de novo com vocês, certo? Aí eu pergunto, desses assuntos aqui, vocês viram algum deles no primeiro ano? E aí, gente? Esse é um tipo de pergunta que não é retórica, eu preciso do feedback de vocês para que eu possa prosseguir a aula, tá bom? Aqui aparece que tem 14 alunos logados aí. Né?
Preciso que alguém... Olha, para falar a verdade, nós não sabemos muito bem o conteúdo foi passado, porque a professora só jogou o conteúdo sem dizer pra gente o que era. Tipo assim, eu vou jogar a atividade, vocês que se viram. Foi exatamente isso. Não teve nem aula pelo Meet, então, ou seja, ela só passava a atividade do livro e mandava nós responder. E na maioria das vezes a gente nem sabia o conteúdo, então foi um pouco difícil a gente responder, mas É falando como a fazer Emily mais, disse aí. Eu talvez a também, gente viu. tem vez que eu nem me lembro o que foi que a professora passou. Certo. Pois é sobre comigo. O microfone de vocês está bem baixinho, mas eu entendi o que vocês estão dizendo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Eu não gosto de fugir a esse currículo, tá? Esse que eu apresentei para vocês, porque, na minha opinião, é o melhor currículo, tá? Então, a gente não vai fugir. A gente vai continuar. Segundo ano, a gente vai trabalhar biodiversidade e corpo humano, tá bom? Certo? Tranquilo? Pois bem. Tá bom. Esses assuntos aqui eu coloquei para vocês, é muita coisa, tá? Mas, por exemplo, esses reinos aqui é de forma superficial, depois a gente vai falar mais a fundo sobre eles. Essa parte de origem, evolução, Lamarck, seleção natural, especiação, evidenciação, isso aqui é só uma introdução, que a gente vai ver isso melhor no terceiro ano, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, certo? Então, basicamente, o que a gente vai começar a ver é isso daqui, tá certo? Essa primeira parte aqui. Iniciando pela história, né? Iniciando pela história, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Quando vocês entrarem na plataforma e uma atividade ainda não tiver sido feita, alguns alunos já me perguntaram isso, professor, olha aí para mim se eu já fiz atividade tal. Nessa página aqui, você vai ver. Se tiver esse íconezinho aqui verdinho, quer dizer que você já fez a atividade e a sua nota é essa daqui, tá? Vai de 0 a 100%. Se não tiver nada aqui, e nem aqui, é porque você ainda não fez, tá bom? E você precisa fazer, certo? Ok? Mas vamos lá. Eu já fiz uma vez, eu posso fazer de novo. Tirei 50% lá e vou mostrar para vocês como é que faz novamente, tá? Aqui diz que esse conteúdo faz parte da atividade para a nota do primeiro período. Vamos lá. Aqui é o histórico da classificação dos seres. A gente vai iniciar falando de Aristóteles, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, que é bem importante, tá? Ó. Campo da ciência que classifica os organismos é a sistemática. Lembrem, campo da ciência biológica que classifica os organismos é a sistemática. A gente vai ver mais para frente que a sistemática se divide em nomenclatura e taxonomia, tá bom? Mas, por enquanto, guardem isso daí. Campo da ciência biológica que classifica os organismos é sistemática. Beleza? Então, vamos lá. O Aristóteles propôs a seguinte divisão, baseada nas características morfológicas. O que são características morfológicas? São aquelas características físicas e visíveis. Ele olhava, cachorro parece com um lobo. Então, vou colocar isso aqui no mesmo grupo. Basicamente isso. Certo? Beleza? E aí ele classificou basicamente, ó, só animais e plantas. Olha aqui, ó. Existia um tipo de classificação antiga que era assim, animais, vegetais e minerais. Antigamente, né? Tinha assim essa classificação. Claro que minerais não é ser vivo. Então, não existe esse tipo de classificação, tá bom? Mas Aristóteles classificava animais e plantas. No grupo de animais, ele classificou os com sangue e os sem sangue. Os com sangue são aqueles maiores, né? Quadrúpedes, cavalo, cachorro, boi, zebra, as aves e os peixes. Esse aqui ele chamou de animais com sangue. E sem sangue, os moluscos, crustáceos e insetos. As plantas, ele dividiu em plantas simples e plantas compostas, tá?
Aí esse outro autor aqui, Theosfratos, seguiu os passos de Aristóteles e trabalhou com a classificação de plantas. Beleza. Aí vem o nosso amigo Linneu, né, sueco, Carl von Linné, que é considerado o pai da taxonomia moderna, tá? Pai da taxonomia moderna. Repito, Linneu era conhecido como pai da taxonomia moderna. É ainda conhecido assim, tá bom? Era fixista, ou seja, não considerava que existia parentesco entre as espécies. A gente vai ver que depois da evolução, essa questão de parentesco entre as espécies ficou mais evidente, tá? Bem, ele descreveu milhares de espécies animais, sua classificação baseada em grupos hierárquicos. Olha os grupos aqui que Linneu criou: reino, classe, ordem, gênero e espécie, tá bom? Reino, classe, ordem, gênero e espécie. Aqui, do mais específico ou do menos específico, que é reino, ao mais específico, que é espécie. A gente vai ver cada uma dessas categorias taxonômicas, tá bom? A gente vai ver cada uma delas. A importância de Linneu e seus Espécies Plantarum, de 1753, é a de ser reconhecido como início da taxonomia moderna, usando o latim como língua oficial para dar nomes. A gente vai ver as características da nomenclatura depois. Uma questãozinha aqui só para a gente fixar o conhecimento. Theosfratos seguiu os passos de Aristóteles e trabalhou com a classificação de quê? Plantas. Plantas, muito bem, gostei. Resposta rápida e correta. Aqui, os níveis hierárquicos de Linneu: reino, classe, ordem, gênero, espécie. Professor, eu vou ter que decorar isso? Vai. Mas não se preocupe que você vai decorar, nem que você não queira. Você vai ver tanto isso, que daqui a um dia vocês estão cantando esses níveis hierárquicos, tá? É importante saber que o reino é o menos específico, ou seja, é o maior, onde agrupa o maior número de seres, até a espécie, que é basicamente um grupo menorzinho, tá? Pois bem, um pouquinho ainda do histórico, né? Como eu falei, a sistemática é esse campo da ciência, né? Que classifica os organismos. Aí nós temos dois grupos, os pré-evolucionistas e os pós-evolucionistas. Quando eu digo pré ou pós-evolucionista, eu estou falando aqueles que vieram antes e depois de, por exemplo, Lamarck, o próprio Charles Darwin, né, que concebeu a questão da evolução das espécies, né, da evolução das espécies. Pois bem, outros pesquisadores aprimoraram a classificação de Linneu, entretanto, ainda sem ideia de parentesco entre as espécies, puramente baseada na morfologia, características físicas, né. Veio Cuvier, em 1829, e cria o conceito de filo como um novo grupo hierárquico. Lembram-se que lá do Linneu era reino, classe, ordem, gênero e espécie. Veio Cuvier e colocou mais o filo, tá? Dentro dessa categoria taxonômica. Hoje nós temos, na classificação moderna, 7 categorias taxonômicas, tá bom? O Claus classifica os invertebrados, aí vem aqui os invertebrados que ele classificou, como todo o grupo dos invertebrados, ele colocou aqui: protozoa, Coelenterata, Equinodermata, vermes, Arthropoda, Molluscoidae, Molusca, Tunicata e vertebrado. É claro que essa classificação já não se utiliza mais dessa forma, tá bom? Mas a gente vai ver que algumas coisas ainda permanecem. As plantas passaram a ser divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, embora hoje já exista um outro grupo de classificação que a gente chama de eudicotiledônea, que é bastante utilizado, inclusive, pelo Marto e o Amabis em seus livros. Aí vem os pós-evolucionistas, né? Com a publicação do livro de Lamarck, que é esse Philosophie zoologique,
que é francês, e eu não sei falar francês, mas é mais ou menos isso, tá? O Ernest Haeckel cria o reino protista. Engraçado esse reino protista, a gente vai ver o Amabis, ele usa chamar de protoctista, né? Vocês vão ver, gente, que biologia é difícil porque tem muitos nomes difíceis e geralmente esses nomes mudam sempre. Sempre estão mudando, entendeu? Mas a gente consegue aprender. Com esforço, dá para aprender. Certo? Eu saí do ensino médio me achando burro, que não sabia de nada de biologia. E graças a Deus, hoje eu consigo entender algumas coisinhas, tá bom? Mas vamos lá. Ele colocou no reino protista como se fosse um reino residual. Aquilo que não era nem animal e nem planta, jogou tudo para o reino protista, tá bom? Hoje a gente sabe que o reino protista, o protoctista, engloba as algas, que não são plantas, e os protozoários, que não são animais. Beleza, tá? Criou uma árvore filogenética com aqueles 3 reinos, tá bom? Criou uma árvore filogenética com 3 reinos. Hoje em dia, a genética é muito utilizada para classificar os seres vivos de acordo com aspectos evolutivos. A gente vai ver isso quando falar de taxonomia. Pois bem, uma questãozinha aí só para fixar o conhecimento de vocês. Quem foi o primeiro pesquisador a propor que as espécies evoluíram, ou seja, não eram fixas e imutáveis? Quem foi desses daí? Lamarck? Lamarck? Vamos ver se a sua resposta vale 1 milhão. Confirma? Ave Maria, pra que isso? Tô nervoso. Isso mesmo, parabéns. Amor. Você ganhou 1 milhão. Um milho enorme. No tempo de milho aí, eu arrumo para ti. Tá bom? Vamos lá. Qual o livro escrito por Lamarck? Quem lembra? Lascou, né? Ninguém sabe falar francês. Você é falar. Nem falar. Mas é esse daqui, ó. Philosophie zoologique. Tá? Enfim. Não tem muita importância mesmo, só para atitude de conhecimento. Vamos classificar os animais como Aristóteles. Ele classificou os animais em 2 grupos, como a gente já sabe. Tem esse grupo aqui que tem os quadrúpedes, aves e peixes. E esse tem os moluscos, crustáceos e insetos. Esse aqui ele classificou como animais o quê? Com sangue. Hã? Com sangue. Com sangue. Com sangue, exatamente. Logicamente, esses outros são animais sem sangue. Aqui ele apresenta os grupos que o Klaus criou, né, dos invertebrados. Protozoa, que são os protozoários, os moluscos, os artrópodes, aí a aranha, né, representando os artrópodes, são seres articulados. Os vertebratas, aqueles que possuem crânio e coluna vertebral. Os equinodermatas, né? Tem aí representando aí o Patrick, né? Que é uma estrela do mar. Ok. Complete as lacunas com as classificações das plantas. Vamos lá. Quem lembra aí da classificação das plantas? A 2 é dicotiledôneas. Opa, muito bem. E essa A primeira? primeira é mono. Mono. Exatamente. Muito bom, muito bom. Agora essa daqui, eu acredito que vocês não lembram. Qual desses não era um dos níveis hierárquicos propostos por Linneu? Alguém já falou? Bem baixinho, mas a resposta está exata. Muito bem, ganhei uma figurinha, vou colocar essa da Alemanha, de Colônia, na Alemanha. Eu não sei onde é que fica a Alemanha, mas eu vou chutar aqui, ela fica por aqui assim. Olha, andou perto. Muito bem. Ok. Gente, alguma dúvida? Ó, aí eu encerrei essa primeira atividade. Tá vendo aqui, ó? É uma de 23. E, gente, eu peguei pesado com vocês, viu? 23.
Mas é isso mesmo. Vamos lá. Tá? Uma de 23. Fiz, como é que eu faço? Se eu apertar continuar aqui, vai ficar incompleto. Eu preciso seguir aqui, ó, o próximo. Tá vendo? Nomenclatura e taxonomia, tenho que vir para esse, para continuar a atividade. Certo? Vamos lá, continuar a tarefa. Falando agora da taxonomia e da nomenclatura. Lembra que eu disse que a sistemática é o campo da ciência biológica que estuda e organiza os seres vivos? Essa sistemática é dividida em 2 subcampos. É a nomenclatura e a taxonomia. O que é nomenclatura? Né? É o conjunto de métodos e regras para dar nomes à espécie. É também utilizado na denominação dos vírus. Por que esse destaque aqui é utilizado na denominação de vírus? Porque os vírus até hoje é uma incógnita. Tá? Alguns autores concordam que vírus pode ser considerado um ser vivo e outros que concordam que vírus não são seres vivos. Tá? Mas, independente disso, a nomenclatura também é utilizada para dar nomes aos vírus. Certo? O sistema utilizado é desenvolvido por Linneu, como a gente já viu. Né? Cada espécie possui um nome único no formato de binômio. O que é isso, professor? É um nome composto. O meu nome, por exemplo, Raimundo Fagner, é um nome composto. É um nome só. Não é um sobrenome, é um nome, tá? Raimundo Fagner é um nome com dois nomes, ok? Entendido assim? Composto, o primeiro nome diz respeito ao gênero e o segundo ao epíteto específico, ou seja, por exemplo, cachorro. O cachorro, você sabe o nome científico do cachorro? Não. Alguém já teve curiosidade de saber o nome científico do cachorro? Não. Alguém vai dizer assim, é cão. Não, não é cão, não. Tá? O nome científico do cachorro, ou cão, é Canis familiaris. Certo? Canis familiaris. Essa palavra canis vem do gênero. E familiares é o epíteto específico do cachorro. Só existe esse familiares no cachorro. Tá? Canis familiares só é cachorro. Qualquer cachorro. Eu não estou entrando aqui no mérito de raça, né? Bulldog, Pitbull, aí é raça, é outra coisa. Estou falando de espécie. Tá? Espécie de cão. Canis familiares. E o lobo? O nome científico do lobo? O lobo, ele se parece com um cachorro, não parece? Sim. Então, eles devem estar dentro de um mesmo grupo, que a gente chama do mesmo gênero. O nome científico do lobo é Canis lupus. Tá? Canis lupus. Observe que tanto o cachorro quanto o lobo, eles pertencem ao mesmo gênero, que é o gênero Canis. Mas o epíteto específico, que é o segundo nome, diferencia um do outro, tá bom? Lobo, Canis lupus. Cachorro, Canis familiares. Foi entendido assim, gente? E sempre em latim. Latim é uma língua considerada morta, eu não acho assim, até porque se você utiliza ela ainda hoje e pode dar nomes, eu não acredito que ela seja considerada morta, mas alguns autores pensam assim, certo? Mas é utilizada em latim. Se você descobrir uma nova espécie, você tem o direito de colocar um nome. Você só vai verificar a que gênero ela pertence e o epíteto específico é você que escolhe, tá? Para colocar. A taxonomia, né? A nomenclatura a gente já viu. E a taxonomia se refere à organização e definição dos grupos, que são os táxons. Os grupos, como a gente já viu, né? Dos diversos tipos de seres vivos. Animais, plantas, protozoários, as bactérias e por aí vai, certo? A genética é uma das principais ferramentas, pois permite identificar a semelhança entre as espécies e a época na qual se diferenciaram.
é apresentada por árvores filogenéticas, tá? São esses aqui, ó. Tá vendo vários ramozinhos assim? Eles chamam isso aqui de árvores filogenéticas, que esquematizam as relações de ancestralidade entre os vários grupos, ou seja, a relação de parentesco entre eles, tá? Vamos lá, então. Eu tenho uma perguntinha fácil aqui, até um cachorro aí para ajudar vocês na resposta. O nome científico das espécies deve ser escrito em que língua? Latim. Latim. Cachorrinho já está dizendo, né? E aqui tem um resumão, né? A sistemática é dividida em 2 subgrupos, taxonomia e nomenclatura. A taxonomia é representada por árvores filogenéticas, refere-se à organização e definição de grupos. A genética é uma das principais ferramentas, tá? As árvores filogenéticas esquematizam as relações de ancestralidade entre os vários grupos. E a genética permite identificar a semelhança entre espécies e a época na qual elas se diferenciaram, certo? E a nomenclatura? Nomenclatura é um conjunto de métodos e regras para nomear ou dar nome às espécies. Esse nomear é com o nome científico, composto pelo gênero e o epíteto específico, sempre em latim. Quem desenvolveu o sistema de nomenclatura científica usado atualmente? Qual foi desses daí? Darwin, Claus, Lamarck ou Linneu? Pode falar, gente. Não tenham medo de errar. O lugar de errar é aqui mesmo. Linneu? Linneu. Eu acho bonita essas respostas em forma de pergunta. Mas é o Linneu mesmo, tá? Quais os componentes do nome científico? Vamos lá. Me ajuda aí, gente. Gênero. Gênero. O outro. O epíteto. Epíteto específico. Específico. Muito bem. É isso mesmo. Pronto. Terminamos aqui a nossa segunda atividade. Ok? Beleza? E aí vocês vão prosseguir com as demais. Certo? Com as demais aqui. Belezinha. Basicamente é o que nós temos para hoje, tá bom? Não vou entrar em reinos e domínios ainda, tá? Aqui é uma outra situação, certo? Mas vocês vão dar prosseguimento aí à atividade. Quando vocês encerrarem todas essas atividades, vocês vão no Google Sala de Aula e apertem lá como concluído. Só isso que vocês têm que fazer, tá bom? E aí eu vou ter acesso aqui ao desenvolvimento de vocês e vou dar a nota para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu pergunto, tem alguma dúvida sobre os assuntos que foram abordados hoje? Não. Nenhum. Tá todo mundo sabendo tudo, né? Certo. Muito bem. Eu gosto é assim. Na próxima aula, ninguém sabe mais de nada. Exatamente. Tá certo. Gente, muito obrigado, tá? É sempre muito bom poder dividir com alguém conhecimento. Aprender também é sempre muito bom. E tenham todos um restante de tarde muito abençoado, uma noite tranquila também, certo? Qualquer dúvida, podem me chamar lá no WhatsApp. Se eu não puder responder de imediato, mas assim que eu puder responder, eu vou estar respondendo, tá certo? E a gente vai se falando por lá, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Vou parar. Amém. Tchau. Tchau, professor.